só se for no domingo, que aí você sacrifica a família e vem, mas durante a semana seria praticamente impossível estar, né? Nem comecei a falar, ainda já está despertando aqui, foi você, Débora, que mandou falar, né? Mas, companheiros, esse debate da PLR, primeiro que é muito importante a gente lembrar que aqui nesse boletim, o sindicato preparou um resumo de debates que a gente fez ao longo desses anos todos. Isso aqui já teve praticamente outros boletins nossos, mas a gente sabe que quando chega nessa hora, nem sempre o trabalhador lembra do boletim que leu há um ano atrás, há 3 anos atrás. Então o sindicato trouxe de volta aqui. Uma das questões que eu chamaria mais atenção para vocês é esse histórico aqui, que é o histórico da debate da PLR na história recente. Recente que eu digo de 95 para cá, quase 20 anos de discussão de PLR, porque tinha a PL antiga. O pessoal que nem o Marquinho aí vai lembrar, né, Marquinho, aquela PL de 1946, né? Que não está aqui nessa história. Mas o dado foi que ao longo desses quase 20 anos, nós discutimos em paralelo as negociações ano a ano e a negociação do regramento. A primeira reunião do regramento aconteceu em 1996 e não foi para frente, porque a empresa não aceitava avançar. Não é só a gente que discute essa questão, na maior parte das empresas que pagam o PLR é perante pactuação de metas, de indicadores, né? Mas, no entanto, sempre a empresa insistia para colocar, por exemplo, metas individuais. Banco do Brasil, por exemplo. Banco do Brasil tem metas nacionais, da agência e do trabalhador. Na hora de pagar a PLR, faz um balanço desses três e paga. Multinacionais. Às vezes tem meta internacional, a Chevron, por exemplo, tem a meta internacional, a meta nacional, a meta da unidade e a meta individual. A gente, durante esses anos todos, nós fomos exigindo que não constasse, primeiro, metas individuais, que não tivesse meta de SMS, a gente bateu muito que não tivesse, até por isso que eu vou detalhar um pouquinho mais a história do vaso, né? E que a empresa vem insistindo. Nós estamos tirando um monte de pedra do caminho. Por último, ficou a questão do vazamento, né? E que a empresa insistia em manter. Nós até sugerimos um outro indicador dessa área, que é o reaproveitamento de água, que é um indicador mais moderno, né? E que é mais propositivo, e não em cima do negativo, né? Mas, como isso foi agora na reta de chegada, ainda não consta, mas está lá a sinalização na proposta, para a gente continuar esse debate para incluir esse novo indicador. Mas colocamos aí uma ressalva que o deputado já mencionou e eu queria reforçar, que é o quê? Por exemplo, quase todos os grandes acidentes, Marquinhos, nós denunciamos. Aquele acidente que vazou na Baía da Guanabara, da Reduc, o sindicato tinha feito, mais ou menos um mês antes, um dossiê de umas 30 páginas com os problemas que tinha na Reduc. Lá no Paraná, a mesma coisa. A empresa reduziu um posto de trabalho do operador, que ficavam 2 operadores acompanhando aquela linha, a empresa reduziu, o sindicato denunciou, a empresa não retomou o posto de trabalho, deu aquele problema grave. Na P36 a mesma coisa, o sindicato denunciava, então nós conseguimos incluir o quê? Nos casos em que o sindicato comunicar o problema, esse valor de vazamento será excluído da conta. Bom, por que a atenção especial ao vazamento? Porque a gente fala o vazamento porque o latino não gosta de falar do acidente com vítima, né? Agora, P36 e o acidente de Macondo no Golfo do México, em 2010, tem duas coisas iguais. Lá no acidente de Macondo vazou praticamente uma Itaipu de petróleo. Foram 200 quilômetros de extensão. Agora, antes daquilo tudo acontecer, o que aconteceu? 11 trabalhadores perderam a vida. A P36 é a mesma coisa. Então, quando a gente fala em SMS, o que nos chama mais atenção é a vida, né? Tá certo que depois o que sai no Jornal Nacional é o biguá sujo de óleo, né? Os companheiros que perderam a vida não aparecem, né? Mas, então, pra gente, esse de fato é um indicador muito importante. E também tem, eu quero destacar para vocês vão ver aí também no boletim, esse é o único indicador que tem um batente de 100%. Isso é, ele nunca vai passar de 100%, pela proposta até aqui, né? Nunca a força de expressão, porque vale por 5 anos, será revisado a cada 2 e anualmente vai ter pelo menos 2 reuniões para ver o que foram as metas e depois apurar qual foi o lucro do período, qual o provisionado e como se dará a distribuição. Porque também na proposta está assegurado o mesmo critério de distribuição utilizado hoje. Então nós precisamos ir lá e acompanhar, ver se isso de fato está acontecendo. Então,
O batente, que eu dizia do 100%, ele tem um lado ruim, ele prejudica financeiramente. Como ele nunca passa de 100, ele prejudica você a atingir os 120. No entanto, ele tem um grande mérito, qual seja, se o trabalhador esconder o problema, o acidente, o vazamento, ele não vai se beneficiar com isso. Ele não vai melhorar a PLR. Em compensação, se ele denunciar o problema, a PLR não vai cair. Então é um mecanismo poderoso de incentivo à denúncia dos problemas de SMS, que é fundamental para o sindicato ter instrumentos de buscar melhores condições de saúde e segurança. Então, companheiros, nessa proposta o Deputula mencionou, quando você olhar para frente, é previsão. Né? Você pode, nós reunimos as condições aqui para até fazer algumas previsões. Inclusive, se vocês me permitem aqui um dedinho mais de prosa, Carlão, eu vou fazer. No entanto, a certeza a gente só tem quando olha para trás. O Diese retomou os últimos 7 anos. Nos últimos 7 anos, em todos eles, se tivesse valendo essa regra, nós tínhamos tido um montante maior de PLR. Né? Como o Depp mencionou, de 10% a 40%. Eu digo montante, por quê? Porque tem que considerar também o efetivo. Né? Mas o fato é o seguinte, teria um bolo maior para a gente dividir do que teve sem o regulamento. Agora, a parte conjuntural, o olhar para frente, que eu queria só me ater um pouquinho com vocês. As empresas, e a Petrobras também não é diferente, se vocês forem olhar essa história, elas trabalham com o consciente da chamada remuneração anual. Então chega no fim do ano, a empresa quer contratar um técnico de manutenção. Ela vai no mercado, olha quanto que um técnico de manutenção está recebendo por ano. E aí ela considera tudo. O salário, os benefícios, a Petros, a assistência médica, bota a PLR, ela considera tudo. Bom, um técnico de manutenção está custando R$1.000 por mês, em média. Se ela quer um técnico um pouco melhor, ela oferece 1.200. Se é um serviço mais bruto, oferece 800. É assim que as empresas em geral trabalham. Qual a consequência disso na PLR? É a seguinte, geralmente, quando você tem um lucro mais alto, as empresas pagam um valor absoluto mais alto e um valor relativo menor. O que significa isso? Você leva um dinheiro a mais para casa, mas o percentual que ela provisiona a título de PLR, percentualmente é menor. Quando cai o lucro, ocorre o oposto. Ela paga um valor absoluto menor e um valor relativo maior. Provisiona um percentual maior dos dividendos e do lucro para a PLR, para poder seguir aquela regra da anualidade que eu mencionava antes. Compreenderam? Bom, qual a consequência disso? Nós estamos passando em 2014 um ano muito complicado na Petrobras. Eu tenho dito por aí que se não quebrar em 2014, de 2015 em diante o cenário é altamente promissor. Aí é a previsão que eu dizia para vocês. O que nos leva a poder fazer essa previsão com algum sentido de precisão? Os próprios estudos levantados pela nossa assessoria técnica, que é o DIESE. Bom, o grande problema do setor petróleo no Brasil hoje é o aumento do consumo de gasolina e diesel, que levou as nossas refinarias a não darem mais conta de abastecer o mercado. E a Petrobras está tendo que importar o derivado, importa a X e coloca aqui dentro a 85% de X. Isso é a única empresa que, se vender mais, aumenta o prejuízo. Né? Isso é maluquice, isso é insustentável ao longo do tempo. Por sua vez, a produção de petróleo também, apesar de estar tendo um plus importante do petróleo aqui do pré-sal, a produção está empacada em 2 milhões de barris. Mas a perspectiva é que até o final de 2014, 2015, o pré-sal várias plataformas do pré-sal comecem a produzir mais. Já agora, São Paulo já é o 3º produtor nacional de petróleo. Só perde para o Espírito Santo e Rio de Janeiro, por conta do pré-sal. Né? E no final, em dezembro de 2014, parte a refinaria Abreu e Lima lá em Pernambuco. Então, 2015 em diante, o cenário é muito mais positivo. Portanto, ao olharmos para essa questão, certamente nós não conseguiríamos uma proposta dessa
em 2016, em 2015. Porque aí a empresa cairia naquele cenário do lucro maior, percentual menor. Então, companheiros, por isso que a gente diz, conjunturalmente, para o setor petróleo e para a Petrobras, esse é o melhor momento da gente pactuar um regramento estável de PLR. Né? No outro cenário, também igualmente no cenário político brasileiro. Né? Esse ano tem eleições gerais, pode ter alguns que façam previsões de que as favas estão contadas, eu não penso assim, nós não pensamos assim, mesmo que eventualmente Dilma seja reeleita, e o que para mim não está certo, muita coisa vai acontecer, muita água vai rolar debaixo dessa ponte ainda, mas mesmo que seja, a perspectiva de ser eleita com uma base parlamentar melhor do que ela está é muito pequena. E aonde se enxerga a correlação de forças numa sociedade é no parlamento, não é no executivo. Então você ser eleito com um parlamento igual a esse ou pior, pode significar retrocessos para o país. Então nós podemos também ter maiores dificuldades em função do quadro político do país. Então por essas e outras, companheiros, que a gente afirma, nós estamos realmente no melhor cenário para fechar um regramento de PLR. Logicamente não qualquer regramento. Historicamente a empresa vinha querendo impor para a gente o que nós temos recebido historicamente, ela queria pôr no meio da tabela, com 100%. Então se atingir 100% das metas, seria o 4,5, que é o referencial histórico. Nessa proposta, com 100% das metas, a gente tem 6,2, que é quase 2% do que a gente tem historicamente. Se atingir 120, tem 7,2. Né? Então não é qualquer proposta. Isso significa o quê? A lógica desses números, Deb, mais um dedinho de prosa aqui. O que é o 6,2 e o que é o 7,2? O 6,2, ele é exatamente 25 de 25. O que é isso? A lei diz que para o trabalhador será no máximo 25% dos dividendos. Historicamente, nós nunca tivemos os dividendos como referência. Vocês podem acompanhar que as negociações sempre foi em cima do lucro, conforme o Deputula mencionou. Mas é uma discussão importante. Já para os acionistas, ela diz que é um mínimo de 25%. Então, a proposta do 100% dá 25 de 25. Entenderam? Já para os acionistas, historicamente, a empresa distribuiu algo entre 29% e 30%. O topo da tabela é exatamente isso, é 25 de 29. Né? Então, tem um diálogo muito importante com a questão da batalha nossa para atrelar aos dividendos, essa proposta. Tanto é que esse último gráfico aqui, ele também faz o comparativo, tanto em lucros quanto em dividendos. E aí vocês podem observar que tanto em lucro quanto em dividendos, essa proposta é bem superior ao que a gente teve historicamente, atingindo até no ano 2009 um pico de 21,3% dos dividendos. Né? E a outra questão muito importante, companheiros, e que a gente também não tem nenhum problema de debater com vocês. Tem sido muito difícil para a gente, ano a ano, o debate da PLR. O que a gente mais vê na FUP, mas também nos sindicatos, é trabalhador, por exemplo, pedir para a gente não divulgar o valor. Teve gente até que já fala que foi assaltado porque a FUP colocou o valor da PLR na primeira mão. Tem dois pilares básicos da organização dos trabalhadores: transparência e democracia. Como que você debate uma coisa que você não pode ser transparente? Essa é uma dificuldade que a gente vive hoje na PLR. Então eu também divido com vocês, por exemplo, que a gente já ouviu de muito trabalhador: eu não faço greve por PLR. Nós escutamos isso de muitos de vocês. Com esse regramento, companheiros, que a gente tem algumas preocupações, sabe, Carolina? É comum a gente já viver isso aqui no polo. Os químicos conseguiram uma vez fazer um pacto com um regramento de PLR positivo, daí 3 anos o lucro bombou, a PQU quis descumprir a regra. E os companheiros tiveram que fazer greve para exigir a empresa cumprir. Não duvidem que possa acontecer isso com a gente também. Mas a gente não tem dúvida em dizer que é mais fácil fazer uma greve para exigir o cumprimento de um acordo, de um regramento, do que fazer uma greve para pedir mais 20, 30 mil de PLR. Nos dá condição de diálogo com a sociedade muito melhor do que daria se tivéssemos no debate somente o valor. Então, por todos esses cenários, companheiros e companheiras, é que o Conselho Deliberativo entendeu que realmente é a hora da gente pactuar o regramento, né? E fechar essa questão e fazer esse acompanhamento anualmente e a cada 2 anos. E aí, por último, muitos têm dito o seguinte:
Por que essa pressa? Por que a gente não tem mais tempo para ter esse debate? Primeiro que eu queria resgatar para vocês, não é pressa. Nós estamos debatendo isso desde 96. Segundo, tudo que está escrito aqui já teve em outros informes. E terceiro, quando a gente chegou nessa proposta, e não foi fácil chegar a ela, a gente precisou arrancar ela à força da Petrobras e também do governo, foi muitas reuniões do governo para conseguir fazer o governo flexibilizar isso, mas quando a gente chegou nesses números, a gente viu o seguinte, olha, a Petrobras queria a regra para aplicar ela em 2014. Aí nós, quando olhamos para os números, e vimos que se aplicasse já na de 2013, a diferença do que a gente ia levar para casa no final do mês era significativa. Foi aí que nós tensionamos para que a empresa aplicasse em 2013. E para aplicar em 2013, não tinha outro jeito. A gente tinha que ter as assembleias antes da reunião do Conselho de Administração, que vai estar acontecendo dia 25. Dia 25 agora faz o provisionamento da PL para 2013. Então, se a gente não tivesse esse debate, o provisionamento seria os 4,5 históricos. Agora, a nossa expectativa, pelo que aponta os números, é que possa ser provisionado os 6,2. Por isso, como a gente já vem debatendo há tempo, nós achamos que era importante trazer para vocês esse debate e garantir que essa regra que a gente conseguiu alcançar, que pode não ser perfeita, não tem problema, mas é um avanço significativo em cima de tudo que nós tivemos até aqui, e que ela seja aplicada em 2013 para poder nos dar uma PLR um pouco maior já em 2013. Tá bom, gente? Mas ficamos ainda para as dúvidas, para os esclarecimentos.